Muito bem, jovens, hoje vamos falar sobre LM Studio, já que teve bastante dúvida no vídeo sobre o OpenCloud. Eu vou também tirar algumas dúvidas aqui nesse vídeo, mas eu acho que muito dele vem da base aí do que está rodando no LM Studio. Vou dar um overview, passar e explicar para vocês mais ou menos como que ele funciona, mas antes de mais nada, não se esqueça de deixar o like, isso é extremamente importante, o like, o hype, isso me ajuda muito. Se inscrever no canal caso você ainda não seja inscrito. E é isso, bora lá pro vídeo, vamos sem enrolação, trocar uma ideia. Bora lá. Só para dar um contexto, eu fiz um vídeo sobre o OpenCloud e nesse vídeo eu ensinava como conectar ele com o LM Studio e utilizando a parte de server dele e para a gente poder subir as nossas LLMs, que são as nossas IAs. E teve muito problema ali nos comentários da galera que não estava conseguindo e tal, e aí eu vou dar um overview bem rápido para vocês terem uma base de como que funciona essa parte do LM Studio. Você pode usar ele no OpenCloud, mas você também pode usar ele como um chat local, e eu vou mostrar ele aqui. Antes de mais nada, vocês têm que entender que para rodar uma IA, você precisa ter um mínimo ali de VRAM. O que é a VRAM? A VRAM é o que roda na sua placa de vídeo. Então, basicamente, algumas LLMs, existem LLMs bem pequenininhas, que dá para você rodar direto com a sua memória RAM do seu PC e com o seu processador. Elas são bem leves e tal, mas para programação a gente depende muito de contexto e de tokens, né? A quantidade de tokens e tal. Então, isso impacta muito. LLMs pequenininhas, dificilmente você vai conseguir fazer alguma coisa conectado com o OpenCloud, por exemplo. Porque o OpenCloud ele precisa de um mínimo de contexto de 128K. Mas eu vou falar aqui sobre contexto, vou mostrar para vocês onde que baixa a LLM, como que configura. Eu não vou mostrar como instala o programa, porque é muito básico, o link vai estar na descrição. Você vai entrar no site, fazer o download e dar next, está instalado. Mas existem alguns probleminhas que podem acontecer. Eu vou tentar trazer todos aqueles problemas que vocês me trouxeram nos comentários e também no nosso grupo do Telegram, que caso você não esteja participando do nosso grupo do Telegram e queira participar, lá eu ajudo a galera, só mandar mensagem lá, eu tô lá o dia inteiro, só de final de semana, né, que às vezes a gente tem família, mas de semana eu tô ali, tô sempre ajudando todo mundo que eu posso. Mas bora lá. O que é o OpenCloud? OpenCloud não, LM Studio, pai, tá misturando as coisas. LM Studio, ele é um software para você rodar no seu PC que ele pega os LLMs e você consegue utilizar eles. Quando você abre o OpenCloud, a primeira tela que você vai ver é algo parecido com isso daqui. Uma tela fechadinha, isso aqui eu acho que não vai estar aberto, vai estar assim. E aqui é onde você tem a possibilidade de ter uma conversa com a sua IA, né? Toda vez que eu falar LLM, entenda que é a IA, porque a LLM é um pack porque existem vários tipos de modelos de IA, então ele é um pack de aglomerado de IA, onde ali tem bilhões de contextos ali treinados dela. Então a gente tem IA que é boa para conversação, como o ChatGPT, a gente tem IA que é boa para código, a gente tem QA, a gente tem modelos de vários lugares chineses, americanos. Então tudo é compilado num pacote chamado LLM. Então pensa que quando eu estou falando LLM, eu estou falando de um modelo de IA. Aqui, ali em cima, na barra superior, você pode, se você já fez o download das suas IAs, vai aparecer aqui esses modelos para você poder carregar. Mas, quando você instala, ele vai estar vazio. O que você vai fazer? Você vai vir aqui na lateral, onde tem um robozinho, Model Search, e aqui você vai procurar os modelos. E como que funcionam esses modelos? Os modelos, eles têm um tamanho. E esse tamanho, normalmente, é o que vai carregar dentro da sua placa de vídeo. Então, eu vou dar um exemplo aqui, que é o mais comum, né? Por exemplo, eu tenho o Gemma 4 E2B. O Gemma 4 E2B ele é bem pequenininho. Ele tem 5.1 bilhões de parâmetros e ele tem a parte de contexto dele também. Ele pesa 4.41 gigas, que estaria ocupando da VRAM da sua placa de vídeo. Então imagina assim, você tem uma placa de vídeo lá que tem 8 de VRAM. Esse aqui ia rodar de boa, tá? Porém, a gente tem que ver quanto que é a quantidade de contexto que essa IA ela disponibiliza. Então, a gente tem que ver o peso do tamanho do modelo e o peso do contexto. Beleza, você fez o download aqui, na hora que você terminar o download, ele vai vir para essa aba chamada Meus Modelos, ou My Models, né? E aqui em LLM vai ter todos os modelos que você baixou. Eu vou pegar um modelo bem pequeno aqui, que é o de 4B, que eu utilizei lá de exemplo no vídeo do OpenCloud. Esse modelo aqui, ele já está quantizado, então, tipo, o que é o quantizar? Ele está zipado, né? Então, imagina que eu tenho um modelo lá que ele era 8 GB, aí deu uma zipada, ele ficou com 6.8 GB. E aqui na lateral, a gente tem as
configurações desse modelo. Se você der uma olhada, aqui o tamanho dele de contexto é de 131 mil, que dá os 128K, tá? De tokens de contexto. Então, esse aqui é o mínimo que você precisa, 128K, é o que você precisa para rodar um OpenCloud, por exemplo. Mas não quer dizer que você não possa utilizar ele como um chat conversacional. Dá para usar também. Então, beleza. Aqui eu tenho o contexto, se eu for clicar aqui em Load Model, eu consigo ver as configurações e o quanto que ele vai consumir dentro do meu PC. Então veja, na GPU ele vai consumir 13 GB, tá, do total. Por quê? Um outro detalhe, a minha GPU é uma 5090, então ela tem 32 GB de VRAM. Então esse modelo é bem pequenininho, ele já joga aqui que vai caber direito na minha GPU. Aqui ele vai fazer o cálculo de acordo com a sua GPU, senão ele vai jogar não para GPU, mas também para memória RAM. E ele mostra o total. Por quê? Aqui eu tenho a barra do tamanho do contexto. Se eu arrasto essa barra para o total, que é de 128K, dá um total, utilizando todo a LLM. Tenho eram 6 GB da LLM e mais o contexto. Com o contexto dá um total de 13 GB. Então é isso que eu preciso ter na minha placa de vídeo, para eu poder rodar ela legal, sem demorar. Se você arrastar isso para menos contexto, você vai vendo que aqui em cima, ó, ele já diminuiu para 6 GB. Aqui eu estou usando 1019 tokens de contexto. É muito, muito pouco, tá? Mas ele diminui e aí roda rápido na sua GPU. Por quê? Às vezes você tem uma GPU lá que ela tem 12 GB de RAM. E aí, estourou, né? Não vai caber esses 12 GB de RAM, porque aqui eu tenho 13. Então sobrou um. Esse 1 ele joga para a memória RAM. E aí a memória RAM, normalmente, a velocidade dela é muito menor do que a da placa de vídeo. Então você percebe que tem um gargalo ali. Normalmente, quando acontece dessa lentidão, que vocês me perguntaram nos comentários, é por essa questão. Outra coisa também, quando você aparece o erro lá de contexto no OpenCloud, por quê? Porque ele precisa de uma quantidade de contexto, porque ele vai montar o cloud.md, ele vai fazer uma análise da estrutura dos seus arquivos. Então, tipo, tudo isso é token que ele tá lendo. Então ele precisa de um contexto muito grande para ele não se perder. Por isso que nesse caso aqui a gente usa todo o contexto. Se não ficou claro, vocês me perguntem aí nos comentários ou entra lá no grupo e me pergunta que eu tento explicar um pouco mais. Outra coisa que dá para você fazer aqui, além dessa parte de configuração e ter uma base, é que você também pode quantificar o KV dentro, o KV Cache dentro do LM Studio, que é tipo assim, ele já veio zipado, né? A gente viu que ele estava quantizado esse modelo. Ele estava com, acho que se não me engano aqui, não, esse modelo ele não está quantizado, deixa eu dar uma olhada. Ele já está quantizado, ele está em Q4, então ele já está comprimido, ele já está zipado. Mas eu posso zipar mais ainda aqui usando o nosso querido LM Studio. O que é o zipar? Deixar ainda menor esse nosso bloco de modelo. E aí eu começo aqui com Q8, Q4, Q4.1 e aí vai até o Q5. O Q8 é o que eu recomendaria vocês usar, tá? Ou o Q4 no máximo. Ele de 13 já caiu para 10 GB. Porém, o que é a quantização, né? Imagina que dentro do seu modelo de linguagem são um monte de 0 e 1, binários, né? Não vamos usar binário não, que eu acho que vai dificultar. Vamos usar um número com vírgula. Imagina que vai dar os números lá, ele faz o cálculo e deu 1135.33333. Aí esses 333 é o quanto mais próximo da sua resposta, é uma resposta mais assertiva. Imagina que você tem um copo d'água e aí você tem lá, ele cabe 3.5555. De vez de você utilizar 3.555, ele vai caber exatamente 3.555, você arredonda, tanto para baixo quanto para cima. Isso é a quantização. Ele cata o cálculo que ele faz para poder te entregar a resposta e ele diminui o ponto depois da vírgula. Então, de vez de ele falar assim, ó, cabe no copo de água, de vez de for 3.55555, ele vai colocar só lá 3.5 e ele vai arredondando para te dar a resposta. Porém, cada vez que ele dá uma arredondada, a resposta ela não fica tão precisa. E por perder essa precisão, o modelo pode dar umas pirulezadas e se perder no meio do raciocínio. E aí entra o lance de quantizar, que, tipo assim, o Google lançou uma nova forma que é o TurboQuant, que é uma nova forma de você zipar as LLMs, ainda está em processo de ser aplicado, eu vou trazer aqui no canal caso vocês queiram, mas ele vai ser revolucionário, maluco, tipo, que ele vai fazer ficar, imagina que se aqui tá dando 13 GB, ele ia fazer ficar de 4 a 6 vezes menor do que isso. Então, tipo, uma LLM dessa você ia conseguir rodar tranquilamente numa placa com pouca VRAM.
mas ainda está em processo. Se vocês quiserem, eu posso trazer algumas aqui para o canal. Mas basicamente, assim, falando muito por cima, a quantização é esse zip. É pegar e diminuir. Só que quanto mais zipado o arquivo fica, pior é. Imagina uma imagem que você vai diminuindo ela para ficar menor, ela vai ficando quadriculada. É a mesma pegada. Você vai acabar perdendo nitidez nas suas respostas. Então a quantização, se você quantizar muito um modelo, você vai acabar perdendo os recursos que ele podia te entregar ali com qualidade muito melhor. Mas, quando a gente está na necessidade, isso pensando em rodar localmente. Quantização pode resolver sim, ainda mais na área de programação, que a gente precisa de muito, às vezes, resolver algum problema e pode ajudar, mesmo quantizado acaba ajudando. Feito isso, beleza, a gente falou sobre quantização, aqui a gente tem uma base de quanto vai rodar, então, tipo, você baixou o modelo, você consegue fazer um load aqui para saber se vai rodar na sua máquina ou não, apesar que o LM Studio, ele já faz isso. Fizemos o download aqui, ele caiu aqui nas LMs na lateral, a gente vai subir esse modelo. A gente pode subir ele no nosso servidor local, que é o que eu tinha ensinado lá no OpenCloud, que a gente usa um servidor interno para o OpenCloud poder usar a LLM e poder fazer ele funcionar. Porque teve gente que veio falar nos comentários que, mas isso aí não é o Cloud Code, porque o Cloud Code não tá de graça, porque isso aí é só o CLI. Cara, sim, ele é o CLI. Eu não tenho como rodar a IA inteira do OpenCloud dentro da minha máquina. Aliás, em máquina nenhuma. Você vai ter que ter uma farm de rig para você poder rodar, porque vai consumir muita VRAM, né? Mas a estrutura do CLI, do Cloud Code, ela tá todinha no OpenCloud, que foi o que vazou. E com isso a gente pode usar LLMs gratuitas, que são as que eu mostro aqui no canal. Então entenda isso, você precisa de uma LLM, você precisa de um CLI. Você pode utilizar o Llama? Pode. O Llama é uma outra forma de você carregar suas LLMs locais. Existem várias formas, se vocês quiserem eu posso trazer mais aqui pro canal, coloca aí nos comentários, mas basicamente aqui é onde roda o server da sua LLM. Então se você quiser usar isso no aplicativo, no N8N, se você está fazendo uma automação, é aqui que você vai ligar, que é no local server. No local server você tem algumas configurações, e aqui atente para algumas coisas importantes. Lá no vídeo eu tinha explicado que era só você ligar o local server e download, um botãozinho aqui, ó, load model, e carregar o seu modelo. E aí lá no providers você ia configurar pegando o nome do seu modelo, e aqui o server ele já vai estar apontado porque lá já vem pronto para receber o LLM, você não precisava colocar. Porém, se essa opção aqui, ó, Require Authentication, estiver ligada, você vai ter que criar um token e jogar esse token lá no OpenCloud, no Providers, tá? E isso também em qualquer outra aplicação. Mas você tá rodando local, não tem o porquê você rodar isso com um token. Não vejo a necessidade, tá? A não ser que você tá fazendo uma aplicação que consulte a sua LLM, vai ficar rodando local no seu PC. Bom, para programação no geral não precisa, então deixa essa opção desmarcada. Se estiver dando pau na sua porta na hora de subir o server, é porque alguém tá usando a porta 1, 2, 3, 4, você muda aqui para alguma outra porta. Não usa 8080, porque dependendo da que você está usando um Apache da vida, ele vai travar, dá uma olhada quais são as portas que estão disponíveis e joga a porta aqui. O resto, deixa exatamente como eu deixei. Servir na rede local, o CORS habilitado, carregamento, tudo aqui você deixa do jeito que tá. Isso vai fazer com que a API do LLM esteja disponível para você. Show! E aqui vai estar carregado, quem está carregado meu aqui, ó, o Gemma 4, a versão pequenininha E4B. Tem uma menor que essa, que é a E2B, que ela é bem menor. Então, caso não esteja funcionando na sua com a 4, baixa a A2. Aqui você também, voltando aqui nos downloads, você tem algumas IAs mais baixadas aqui por relevância. Você pode colocar as mais curtidas, o mais download, e aí você consegue ter uma base de qual você quer usar. Tem o QA aqui, ó, 3.59B, é uma IA pequenininha também, que dá para você rodar, dependendo de quanto você tem de placa. Tem o Gemma 3, apesar que o Gemma 4 tá bem melhor, tá? Tem o Gemma, tem o QA, tem o DeepSeek, tem o Ministral, o GLM, tem uma porrada que você pode fazer aqui, e você também pode fazer uma busca. Então, você viu algum repositório utilizando alguma outra LLM, você joga aqui, por exemplo, aquela que eu voltei lá no vídeo do OpenCloud, era uma QA Opus, eu acho. É a QA 3.5, 27B, Cloud 4.6 Opus, ressonância deste LED. Mas se não me engano, a minha era a V2, essa daqui, ó. Que ela já tá baixada. Então ela é pesada, né? Se você botar ela aqui para validar, a gente olhar aqui nas nossas LLMs, ela não é uma LLM fácil de utilizar. Ó, ela
usando ela, já usa tudo que tem da minha placa. E eu nem tô usando todo o contexto dela, eu tô usando 128K aqui, tá? Ela já come 31.58, ela come a VRAM inteira da minha placa. Mas ela é excelente, né? Então, sempre dá uma olhada, faz essa validação para ver se roda na sua placa. E existe a possibilidade de você usar também o OpenRouter, mas eu vou fazer um vídeo ensinando a instalar o OpenCloud com o OpenRouter. E aí você não precisa se preocupar em ter uma placa de vídeo. Isso aí roda direto na nuvem, e aí tem modelos lá que você pode utilizar de graça o dia inteiro numa NICE. Beleza, voltando aqui, local server é nessa parte que a gente configura. Na lateral aqui a gente configura como que a gente quer subir a nossa IA. No meu caso aqui eu fiz algumas modificações de quantização. Eu tenho que dar um reload. Aí ela vai carregar novamente. Carregou, para mim ela é rapidinha porque ela é leve. E ela já está aqui carregada, quantizada. Beleza, aqui na lateral eu tenho algumas informações para você poder rodar as APIs, REST, tem como que chama o chat por post. Eu tenho aqui nessa parte os get, post, delete, tudo que eu posso utilizar de API para chamar o nosso LLM que está rodando aqui no LM Studio. Beleza, fiz o download, carreguei, eu posso vir aqui em cima agora e selecionar o que eu quero. Por exemplo, aqui o Gemma E4, e se eu mandar um oi aqui para ele, ele já me responde rapidão, mas é rápido porque aqui ele não pesou tanto na minha placa, né? Então, por exemplo, se você olhar aqui, ele está respondendo 151.33 tokens por segundo. A resposta demorou 0.08 segundos para me responder. É um modelo extremamente leve e gostosinho de você brincar. A gente pode falar que ele também trabalha com visão, então se eu mandar a imagem para ele, ele vai conseguir visualizar e me dar uma resposta sobre essa imagem. Por exemplo, eu vou mandar essa daqui e vou perguntar para ele o que você vê na IMG. Então ele consegue trabalhar. Outra coisa que é extremamente importante se você for trabalhar com programação. Olha que safado. Que eu vejo na imagem, um personagem central, um homem em primeiro plano, parecendo ser um personagem de um jogo ou filme. Como que é o nome desse jogo aqui, Jesus? Esqueci! Meu Deus! Crimson Desert, que eu tô jogando. Aliás, excelente jogo, tá? E aqui você consegue chamar e conversar com o seu chatzinho. Outra coisa que eu acho importante também falar valida se, na hora que você for utilizar isso dentro de um CLI, que nem o OpenCloud, ou se for utilizar de outras formas, que existem outras formas de você utilizar IA carregando outros CLIs que você pode utilizar, dá uma olhada na hora de fazer o download da sua IA, se ela tem, por exemplo, tá vendo aqui em cima, ela consegue trabalhar com ferramentas, ela tem aqui um modelo de ressonância que aparece o que ela está pensando, trabalha com ferramenta, e ela também pode processar imagens. Então, dependendo do que você for utilizar, é importante você olhar se a IA faz isso, porque tem algumas IAs mais antigas que elas não fazem isso. Por exemplo, o DeepSeek, aqui o R1, ele não tem a opção de visualização de imagem. Ele trabalha com ferramentas e ele trabalha com a ressonância, mas ele não vê imagens. Isso também, se você for utilizar no OpenCloud, da vida, fazer alguns agentes, para você, a parte de ferramenta é extremamente importante, e a de imagem também, tá? Porque se ele for precisar clicar em alguma coisa, então são pontos que você tem que validar antes de fazer o download. Basicamente, de LM Studio é isso. Para você poder utilizar ela aqui como um chatzinho, eu posso pedir também assim, ó, crie um HTML completo de uma LP de vender pneu. E ele também pode criar por aqui, tá? É que por aqui foge um pouco do escopo do que é o Vibe Code, né? Que é ele já montado dentro das estruturas de pasta, mas para coisas mais simples e, por exemplo, uma LP, você vai fazendo por aqui numa NICE, tá? Dá para você fazer direto pelo chat, você não precisa usar um anti-gravity da vida. E eu acho que é isso. Se ficou alguma dúvida, vocês me mandem nos comentários. Eu também estou disponível lá dentro do nosso grupo do Telegram. Eu vou trazer mais vídeos ensinando também a utilizar o OpenRouter dentro do OpenCloud, a criar agentes, a criar projeto. Então, se tiver alguma coisa que vocês queiram saber, me botem nos comentários que eu vou trazer mais vídeos. Aqui no meu canal eu falo bastante sobre IA de vídeo e IA de imagem também. E agora eu tô falando mais de programação. Eu já tinha tentado anteriormente, mas não tive tanto retorno. Mas esse vídeo do OpenCloud trouxe um retorno legal aqui pro canal. E aí eu queria saber de vocês, se vocês querem receber mais conteúdos como esse. Me dá um toque, tem bastante LLM que eu gosto de testar, que a gente pode usar ela para fazer alguns projetos, desenvolvimento de jogos. E eu quero trazer isso para vocês aqui. E é isso, acho que do mais é isso. O vídeo ficou um pouco grande, maior do que eu imaginava. As dúvidas que teve em questão de contexto lá no canal, das dúvidas, dá uma olhada nisso, às vezes é o contexto,
Eu respondi também as dúvidas sobre a questão tá faltando token da API dentro do OpenCloud, é aquele lance do servidor. Então acho que eu respondi todas as maiores dúvidas aqui nesse vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa aquele hype, aquele like, que isso me ajuda muito. Se inscreva no canal. E eu queria agradecer ao nosso primeiro membro do canal. Deixa eu só pegar o nome dele aqui um segundo. É o Azael. Muito obrigado, Azael, o nosso primeiro membro do canal, meu Deus. Muito feliz, brigadão demais. E é isso. Quiser ser membro também, tem os planinhos de membro. Eu vou trazer alguns cursos lá dentro do nosso grupo de membros. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Um beijo.